Fenômeno Fica Alerta fala agora sobre a morte de uma criança por suspeita de meningite. A informação é de que essa criança morava no bairro do Jacintinho e tinha apenas 8 meses. Vale lembrar que o Ministério Público Federal aqui em Alagoas alerta a população para a importância de participar da consulta pública aberta pelo Ministério da Saúde, que avalia a incorporação da vacina contra a meningite do tipo B ao SUS, coisa que nesse momento não tem. A Mônica Hermílio vai voltar comigo ao vivo agora para a gente saber, Mônica, mais um caso suspeito de meningite tipo B, agora dessa vez no Jacintinho, e reacende aquela discussão pela participação da população nessa consulta pública para que o governo federal, para que o Ministério da Saúde entenda a importância de se proteger, porque cada vez mais vem notícias de crianças que acabam depois indo a óbito por conta dessa meningocócica tipo B, que nós não temos no serviço público, apenas as pessoas que podem pagar, que custa caro, são 3 doses, ela custa em média de 800 até R$1.000, dependendo do local. Isso mesmo, Wilson, é importantíssima essa consulta pública, não é? No caso dessa criança que a gente está citando, a criança de 8 meses, não é? Foi internada, foi levada às pressas para a UPA do Jacintinho, com a suspeita de meningite, foi confirmado, agora apenas precisa saber qual foi o tipo da meningite que levou essa criança a óbito. O que chama atenção também é que ela poderia ter sido transferida para o hospital da criança, que fica ao lado, parede com parede da UPA do Jacintinho, mas a criança não foi transferida, Tiveram que esperar uma ambulância do SAMU para fazer esse deslocamento, coisa que, para salvar a criança, poderiam ter feito de outra forma. A gente sabe que tem os procedimentos a serem seguidos, mas eu acredito que na hora de salvar uma vida, todos os esforços precisam ser válidos. Agora a investigação é para saber qual tipo de meningite essa criança foi acometida. E a respeito da consulta pública é de suma importância. Para a gente entender, voltar a falar sobre o que é meningite, quais os sintomas, o que deve fazer com a suspeita de meningite, e é dessa importância da consulta pública. Eu vou conversar com o médico pediatra, Dr. Marcos Gonçalves, que já está aqui com a gente. Dr. Marcos, obrigado por conversar com a gente. Esse assunto nunca é demais a gente abordar. Primeiro, a consulta pública é importantíssima, a gente fala dela um pouquinho mais para frente, mas o que é a meningite? Por que a gente deve realmente ter medo e se preocupar com essa doença? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. A meningite é uma doença grave, uma doença fatal, uma doença que evolui muito rápido. Ela é como se fosse uma inflamação. A gente tem o cérebro dentro da cabeça e ao redor do cérebro, como se fosse uma meia protegendo o cérebro, a gente tem as meninges, que são camadas que protegem o cérebro. E aí a meningite nada mais é do que a infecção, que pode ser viral ou bacteriana, dessa camada que protege o cérebro e do cérebro também, porque está ali pertinho um do outro. A maioria das infecções, elas antigamente eram virais. A gente está vendo que 2024 para cá, pela primeira vez na nossa história de 2010 para cá, as bacterianas estão sendo mais frequentes. E dessas bacterianas, o que a gente está vendo muito aqui em Alagoas é uma bactéria chamada meningococo, ou Neisseria meningitidis, que é o nome científico dela. E essa bactéria está, assim, o grupo B, que ela ainda é dividida em A, C, W, Y, e o grupo B, ele é o mais prevalente agora, disparado. O ano passado nós não tivemos nenhum sorogrupo C, só sorogrupo B da Neisseria meningitidis. E ela é uma doença, como eu estava falando anteriormente, grave, fatal e evolui muito rápido. Ela pode levar a óbito em 24 horas. Então, iniciou algum tipo de sintoma. Além disso tudo, ela é uma doença traiçoeira, porque as primeiras horas de sintomas é muito inespecífico, uma febre, uma dor, e aí depois de 6, 8 horas de duração que começam a aparecer as manchas na pele, tem mais vômito, aí fica mais característico de meningite. Então é isso, a gente precisa conscientizar a população que ela existe e, como você falou, que a gente vai falar daqui a pouco, a consulta pública que é essencial, importantíssima. No caso dessa criança, esse bebê de 8 meses, foi socorrido para a UPA, ele deveria ter sido encaminhado de imediato para uma unidade especializada que pudesse diagnosticar e detectar essa meningite com mais precisão? Isso. Os casos de crianças graves aqui no estado de Alagoas, através do protocolo da CESAL, que é um protocolo razoável, as medidas que estão instituídas lá são realmente o que devem ser feitas, criança grave chegou na UPA com suspeita de meningite, já começa o tratamento, que provavelmente deve ter sido realizado nesse caso, e solicita-se vaga em UTI pediátrica. A vaga foi solicitada, foi cedida
atendida prontamente. E aí, com uma doença, aí eu não sei dizer exatamente como aconteceu, se foi rápido ou não, mas a criança, eu sei que a criança esperando a transferência para a UTI, evoluiu com parada cardiorrespiratória e não teve retorno e ela evoluiu para óbito. Ou seja, a doença é muito grave, a situação é muito grave, por isso a importância dessa consulta pública. A população é fundamental nesse momento e o que é que essa consulta pública pode determinar, doutor? Pronto. A meningo B, né, o sorogrupo B, é o único sorogrupo que a gente não está incluso no SUS. Então, é a nossa bactéria mais valente agora e as vacinas do sorogrupo B não estão incluídas no SUS. Só tem particular, ela é cara, a dose varia de 600 a 700 reais. Uma criança para ser imunizada precisa de 3 doses. E aí, o trâmite que está acontecendo agora é a inclusão dessa vacina no calendário do SUS. Durante o processo, tem várias etapas, e o primeiro processo foi uma avaliação de um comitê técnico responsável para incorporar esse tipo de vacina no SUS. E esse primeiro parecer do comitê foi negativo, quer dizer, não vai ser incorporada no SUS. Após esse primeiro parecer negativo, eles abrem agora para uma consulta pública. Quer dizer, tem um questionário que você vai responder na internet, dizendo por que você, como ou médico, ou pai, ou mãe, ou escolar, ou sociedade, CNPJ, CPF, qualquer pessoa pode responder essa consulta pública dizendo por que você acha importante a inclusão dessa vacina no calendário do SUS. E aí a gente tem que estimular o maior número de pessoas para poder responder, que só assim, com o apoio da população, a gente consegue fazer com que essa vacina seja incorporada no SUS. Obrigado pelas informações. Eu conversei com o médico pediatra Marcos Gonçalves. Portanto, você se interessou, quer participar, né, dessa consulta pública? Olha só, para participar, qualquer cidadão pode contribuir até 20 dias após a abertura da consulta, que foi agora no dia 31 de julho. As manifestações serão analisadas pela Conitec para subsidiar o relatório técnico que definirá a inclusão ou não da vacina. Entra lá no portal Participa Mais Brasil, né, no gov.br, que você vai conseguir participar. E quanto mais pessoas, né, empresas, enfim, CPF, CNPJ participarem, né, vai mostrar para o governo que é necessário, é preciso e que eles devem incluir sim a vacina tipo B no SUS, né, para que todas as crianças possam ser vacinadas gratuitamente. Wilson. Muito bem, obrigado, Mônica. Agradeço também ao doutor Gonçalves pelas informações. E é isso mesmo, gente. Aqui, ó, está aqui o QR Code. Isso é a sociedade inteira tem que se mobilizar para entrar agora para essa consulta pública. Está aí, ó, Ministério Público de Alagoas, reforçando a importância da participação dos alagoanos sobre a vacina para que ela seja inclusa no SUS, porque ela custa em torno de 700, 800 reais, como disse o próprio pediatra, doutor Gonçalves. Exatamente, ela tem que tomar 3 doses. Vamos colocar aí 800 reais cada dose. Para uma família simples é muito caro para qualquer cidadão. E aí é importante que a gente consiga incluí-la nessas vacinas que são aplicadas gratuitamente aqui no nosso país. A gente torce que isso aconteça aqui em Alagoas o mais rápido possível, tá bom? E a CESAL também informou que está investigando a morte também dessa criança por suspeita de meningite, que foi ocorrida na madrugada dessa última quinta-feira, né? No Hospital da Criança aqui de Alagoas, em Maceió. E segundo a nota, o material biológico da vítima já foi coletado e depois encaminhado para análise laboratorial, cujo resultado deve ser divulgado na próxima semana. A nota também diz ainda que, por precaução, a Secretaria Municipal de Saúde foi informada para realizar a investigação e a quimioprofilaxia dos contatos próximos dessa criança. A CESAL reforçou a necessidade de que os pais mantenham atualizado o cartão de vacinação contra a meningite, essa doença infectocontagiosa que pode deixar sequelas e evoluir para a morte do paciente. Por isso que é importante, papais e mamães, vacinem contra a meningite que nós temos à disposição no SUS, enquanto nós lutamos para que a meningite do tipo B, que tem causado tantos problemas, né, e morte, inclusive, de crianças, possam também ser gratuitamente feita. Importante, é a nossa parte também da sociedade para nos ajudar também todo mundo junto, tá?